Mas aí eu queria, ainda continuando nessa linha, mas tem uma coisa que está surgindo, que a gente estava discutindo aqui um pouco antes de começar o bate-papo, que é o tal do FOOH. E eu queria que você explicasse pra gente do que se trata isso. Legal. É o Fake Out of Home. Isso. Né? Tem se falado muito aí de fake news nos últimos anos, né, Eric? E então criou-se então essa nomenclatura, que é o Fake Out of Home, que nada mais é do que uma intervenção digital em algum ambiente urbano, mas não é real. É uma programação, é uma criação digital, né? Então uma intervenção em um vídeo de algum ambiente urbano. E realmente é fantástico. Quando isso nasceu, né? E a gente começava a receber vídeos dessas intervenções lá fora, né? Principalmente Europa, na Ásia. A gente achava aquilo incrível e achava que era real. Né? Mas como é que eles conseguiram fazer isso? Né? Olha que ideia bacana. E de repente veio então a resposta, né? Que era tudo fake. Aquilo realmente é legal, mas o viés ele é totalmente voltado para viralização, né? Dá para se fazer estratégias baseadas nisso. Isso pode ser mais um canal, pode ser excelente, né? Mas eu, como um entusiasta da indústria de out of home, eu não posso deixar de falar que isso vai diretamente contra, no meu ponto de vista, a essência do nosso meio. Porque o meio ele está no mundo real, ele está na jornada das pessoas fora de casa. E se essa ação ela teve uma intervenção digital fake só para viralização, eu acho que a gente perde a essência do out of home. Mas se essa ação ela está acontecendo, não fake, mas ela está acontecendo, a parte da estratégia dela está acontecendo na cidade, está no mundo real, e você usa isso como um ponto de conexão com o online, né, para levar as pessoas para lá de alguma forma, ou para remeterem aquilo que elas estão convivendo no dia a dia, né, na jornada diária fora de casa, eu acho que no meu ponto de vista começa a fazer sentido. Mas a gente tem visto, né, clientes fazendo o fake out of home sem colocar campanha na rua. Eu entendi, faz sentido o que você está falando. Realmente, você fazer parte de um contexto maior. Exato. Né? Que é o que a gente está falando sobre tudo aqui, né? Com todas essas possibilidades que existem, você de repente, eu fico imaginando, por exemplo, a Boticário fazendo uma propaganda de um perfume, que eu acho que eu vi um FOH deles em algum momento. Acho que era da Boticário, se eu não me engano. Mas imagina você conectar tudo aquilo, né? Você faz um FOH, só que ao mesmo tempo você está trabalhando com DOH ou com OHs que ficam fora de casa, com sinalização, e aí você conecta para... Isso é poderoso. Exato. Né? Exato. A gente fala que o OH é a mídia das mídias. Nenhum meio se sustenta sozinho. Né? Nós estamos falando de complementariedade de meios para uma boa estratégia de comunicação. E quando a gente está falando do out of home vinculado com uma estratégia com rádio, por exemplo, você tem uma similaridade de audiência, né? Sim. Porque a pessoa está dentro do carro e ela está ouvindo a rádio e ela está vendo o out of home. Sim. Então você tem uma potencialização de resultado naquela estratégia interessante. Quando você fala de out of home com digital, é o meio que mais gera fluxo para o online. Então também você consegue potencializar aquele resultado. Quando você está falando do out of home com a televisão, você tem uma complementariedade de picos de audiência. Porque as pessoas ficam fora de casa, né? Depende da rotina, mas de 7 da manhã a 7 da noite, então o pico de audiência do out of home está nessas 12 horas e o da televisão está baixo, porque as pessoas estão fora de casa. Uhum. Mas quando o pico do out of home cai, que é à noite quando as pessoas chegam em casa, começa a acontecer o pico da televisão. Então olha que complementariedade legal. Por isso que a gente denominou como a mídia das mídias, porque é o meio que mais tem complementariedade com todos os outros meios de comunicação. Você já falou bastante do crescimento disso, né? Mas eu lembro que no passado a gente ficava... Era caro, outdoor, tudo era muito caro. Eu não sei como é que está a relação de custo. Eu já entendi que o benefício é bastante importante, mas a relação de custo, isso para as empresas. Você falou sobre programática, que também é uma outra forma que a gente está falando sobre programática ser uma forma de ativar o DOH, né? Como é que está essa relação de custo para as empresas no sentido de entrarem para dentro do OH, para aqueles que têm um interesse em entrar? Sim. Eu acho que a gente consegue colocar em cluster tipos de clientes. Tá. Né? Então, depende do tipo de propriedade. Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma propriedade no aeroporto,
Você não vai ter pequeno cliente no aeroporto. Exato. Realmente é um ativo muito valorizado, né? Agora, quando a gente estiver falando de uma padaria, de uma loja que esteja num bairro, ele consegue fazer uma campanha de out of home, por exemplo, em tela de elevador. Ou na tela do elevador que está do lado ou no quarteirão da loja dele. Isso é totalmente acessível hoje em dia, né? Legal. E a programática trouxe também, além disso, ela trouxe também a questão da possibilidade de venda do horário nobre. Porque quando você está falando de televisão, você está comprando horário, né? Sim. Eu quero anunciar, né, em qual horário que tem mais audiência, além do perfil de audiência, que tem uma quantidade de audiência maior, né? Então, o horário nobre. Antigamente, quando se comprava ou se investia em digital out of home, você tinha um investimento por períodos. 30 dias, 15 dias, 7 dias, poderia ser até diário. Mas hoje em dia você consegue comprar através da programática as 2 horas do rush das pessoas que estão saindo do trabalho para ir para casa. Eu queria que você falasse, porque programática para o mundo de marketing ele é bastante entendível, principalmente marketing digital é bastante entendível, mas se a gente queria que você explicasse um pouco para as pessoas o que é esse negócio na programática entra o leilão. Para quem está acostumado com AdWords fica mais fácil, né, de entender mídia em display e tudo mais, mas como é que a gente consegue, como é que funciona a programática em DOH? Eu estou comprando o que exatamente? Como é que funciona isso? Legal. O modelo de compra é o mesmo, né? É leilão ali. Não é leilão. Ah, tá. Não existe o leilão na programática no Brasil ainda. Tá. Lá fora se compra programática em DOH por leilão também, né? Então se compra as ofertas que os veículos colocam ali na plataforma de programática. Quando eu falo que o modelo de compra é o mesmo, que as pessoas estão acostumadas a comprar a programática no online, né? Sim. Você consegue fazer aquele mesmo caminho para fazer a compra para as telas digitais que estão nas ruas ou nos ambientes internos, né? Agora, você está comprando telas. Sim. Né? Enquanto na programática no online você está comprando banner, é como se esse banner tivesse na vida real e você está comprando tela e dependendo da sua estratégia, você nem sabe que tela e de quem você está comprando. Você sabe que ela está aderente ao seu target, afinidade, ao contexto. Que eu vejo por GPS, por exemplo. Exatamente. Então eu quero falar com o Eric, que tem de 30 a 40 anos, que tem essa afinidade e que tem esse interesse, e por onde o Eric passa, porque aí nós estamos falando de MAC address, né? Nós estamos falando de celular, eu vou colocar essa campanha nas telas aonde o Eric passa, de acordo com o CPM que eu estou disposto a pagar. Isso é poderoso. Então você não vai fazer a oferta no CPM do veículo, mas o veículo que tem um CPM adequado ao que você está disposto a pagar vai estar adequado àquela compra. Não, isso é absolutamente poderoso. É, de novo, a gente conectar. Obviamente, para quem quer fazer isso, tem que conhecer muito bem seu público, né? Exato. É parte do princípio que a marca conhece muito bem seu público. Esse é o básico para você fazer um investimento em mídia, né, Eric? Definitivamente. Então, assim, uma vez conhecendo muito bem a sua persona, isso é poderosíssimo que você está falando. Agora eu queria te fazer, não posso deixar de te fazer essa pergunta. Inteligência artificial. Como é que se é que existe hoje alguma aplicação de inteligência artificial dentro de Media Out of Home? Se não, quais você acha que são as possibilidades que a IA nos permite quando a gente fala de Digital Out of Home? Boa. Ô Eric, esse é um tema que está nesse momento polemizado. Sim, total. Nesse momento polemizado. Nos Estados polemizado, hypeado, tudo. Nos Estados Unidos, por exemplo, os clientes fizeram um movimento para que proibisse as agências de usar inteligência artificial nos criativos das campanhas sem pré-autorização deles. Nossa, não sabia disso. Então, é um assunto que está, né, tá bombando. Mas ainda pouco conhecido, né? Ainda pouco conhecido, nada regulamentado. Então lá fora, esse não é um assunto que está aqui no Brasil, mas lá fora existe esse movimento e os clientes começaram a inserir cláusulas contratuais com as agências para que os criativos não usassem inteligência artificial sem a pré-autorização deles. Caramba. Então eu não sei te dizer muito aonde que isso vai chegar, né? Mas isso está acontecendo lá. O fato é
que realmente é uma tecnologia maravilhosa, né? Eu acho que tem muito que se aproveitar disso, não só no processo criativo, mas também em relação à análise de dados e métricas que a gente estava falando há pouco, né? Você pega todos esses dados e joga para a inteligência artificial para ela transformar esses dados em inteligência para você, o quanto que isso pode ser poderoso. Exato. O quanto que você ganha velocidade e inteligência nessa análise, né? E seja também para otimização de processos, para criação de discursos comerciais, por que não? Vai fazer um treinamento comercial, a inteligência artificial não pode te ajudar a treinar o seu time a como sair de uma situação, de uma pergunta, a como convencer o cliente, né, do custo-benefício daquela entrega?